Estenda as mãos sobre a vida do Caio. Vamos orar por ele. Senhor meu Deus, obrigado, porque como eu sempre falei, o Senhor nos apresenta os seus amigos. Há muitos anos atrás, em 2009, 2010, eu lembro quando o Senhor apresentou o Caio. Senhor, ele ainda não tinha sequer uma família, ainda não era casado, Senhor. E o Senhor fez uma aliança conosco, uma amizade tão verdadeira, tão genuína, que caminhou durante tantos anos, Senhor. E eu te agradeço porque o Senhor tem guardado ele em São Paulo, e ele tem permanecido fiel a todos esses anos. Nós conhecemos os seus amigos, Senhor, e é tão bom caminhar perto deles. Então nós oramos por ele, pedimos que o Senhor derrame uma porção do teu poder, do teu amor e da tua autoridade sobre a vida dele, para falar com a sua igreja, Senhor meu Deus. Abençoe, Senhor meu Deus, a esposa dele que está em São Paulo nesse momento, seus 2 filhos. Abençoe aquela casa, a igreja que está lá, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Não poderia vir aqui essa noite sem fazer a pergunta que vocês estão acostumados a ouvir. Vocês estão felizes? Fiquei anos esperando para fazer isso aqui. Gente, é uma alegria estar aqui, uma honra. Como o Laden falou, eu fui consagrado nessa casa, minha esposa também. Eu amo estar aqui. Apesar da distância, eu sempre estou olhando as redes sociais, acompanhando vocês. E, gente, faz muitos e muitos anos que eu não prego em outra igreja que não seja a minha. Por uma direção de Deus, eu estou na minha comunidade, que é uma igreja local lá na cidade de São Paulo, há muito tempo, só pregando por uma direção, como eu já disse, de Deus, para o meu rebanho, para as minhas ovelhas. Mas quando o Laden me falou, cara, a gente queria que você viesse e pregasse um pouco daquilo que você carrega, da essência da 2 ou Mais, eu não podia falar não, de jeito nenhum. E eu acredito que seja a única igreja que eu pregaria a não ser a minha. Não porque eu seja muito criterioso, mas porque aqui existe algo precioso, irmãos. Vocês carregam essa simplicidade. E eu amo estar em lugares onde Jesus está. Amém? Como eu já disse, eu sou pastor de uma igreja, eu acho que a minha igreja, eu me arrisco a dizer que seja uma das menores do mundo. É uma igreja de 30 e poucas pessoas, e nós estamos há 12 anos no mesmo lugar. Talvez você esteja se perguntando, caramba, você está há 12 anos no mesmo lugar, e com esse mesmo número de pessoas. Eu também já me fiz essa pergunta, já me questionei para Deus, caramba Deus, o que será que eu estou fazendo de errado? Será que eu não estou orando o suficiente? Será que eu não estou treinando e discipulando as pessoas o suficiente? E já me frustrei muito por pensar que talvez eu estivesse errando, mas um dia, no meu quarto de oração, buscando o Senhor, o Espírito Santo falou para mim, olha quantas pessoas já foram transformadas aqui nessa casa, olha quantas famílias já foram enviadas. Hoje nós temos uma unidade nos Estados Unidos também, de uma maneira sobrenatural. Deus enviou um outro pastor que começou junto comigo para lá, e Deus tem feito algo grande. Nós temos gente no Japão, no México, nós temos gente no Canadá e nos Estados Unidos. Então Deus me fez olhar para isso e falou, acredite no poder do 2 ou Mais. E quando eu falo 2 ou Mais, não estou falando no nome da minha igreja, mas do poder que existe na simplicidade de 2 pessoas conectadas no mesmo propósito. Amém? Eu vim aqui hoje para falar sobre o poder da simplicidade, irmãos, sobre o poder da essência da simplicidade, porque essa é a essência do próprio Deus. Hoje eu vim aqui para falar do poder dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Você conhece essa história? Essa história fala de um evento onde Jesus estava pregando num monte, e aí de repente muitas pessoas começam a se aproximar, começam a sentar naquela região, naquela montanha, para ouvir as palavras de Jesus. O ministério dele já estava reconhecido, ele já tinha uma fama. Então de repente muitas pessoas começam a sentar para ouvir, e os discípulos, muito preocupados, chegam para o mestre e falam, Senhor, nós precisamos dispensar logo essas pessoas, porque daqui a pouco elas vão ter fome e não vão ter o que comer. E Jesus, obviamente, conhecendo o coração dos discípulos, dizem para eles o seguinte, vão vocês até algum lugar e dê um jeito aí, providencie o alimento para que essas pessoas sejam saciadas. E aí a gente vê, por exemplo, em João capítulo 6, 9, que um dos discípulos fala o seguinte, depois de ser confrontado por Jesus por essas palavras.
Ele diz: mestre, mas nós precisaríamos de muito dinheiro para conseguir comprar comida para todas essas pessoas. Sabe, irmãos, essa frase, ela reflete muito daquilo que a gente carrega. Quantas vezes a gente já olhou para os nossos sonhos, para os nossos planos, para aquilo que a gente quer viver, e disse para Deus: Deus, mas está muito longe, é muito caro, falta muito dinheiro. Sabe, eu estou falando, por exemplo, de pessoas que às vezes deixam de ter filhos por simplesmente pensarem que é muito caro ter filhos, e aí vai ficar caro demais, porque você já estabeleceu que é caro. Sabe, muitas vezes a gente cria barreiras e problemas aonde não existem, assim como era a mentalidade dos discípulos. E Jesus vira para esses homens e diz o seguinte: então procure por aí ao redor de onde vocês estão, se tem alguma coisa que a gente pode usar para alimentar essas pessoas. E aí um dos discípulos volta um pouco cabisbaixo, assim meio tímido talvez, com esses elementos, 5 pães e 2 peixinhos, achando que talvez aquilo fosse ser pouca coisa. Inclusive, o texto fala que um dos discípulos olha para isso e diz: mas o que é isso para tanta gente? Essa é mais uma mentalidade que a gente tem. O que são essas poucas coisas que eu carrego? O que é esses 200, 300 reais que eu tenho na minha conta? O que são esses poucos móveis que eu tenho dentro da minha casa? Ou, por que esses poucos talentos e dons e habilidades que eu tenho vão fazer alguma coisa de diferença na vida dos outros? Nós olhamos para nós mesmos, para as coisas que nós temos dentro da nossa casa, e nós mesmos limitamos o poder de Deus. Está fazendo sentido para você? Às vezes são as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes é o teu esposo, a tua esposa. Poxa, mas ele ainda não é aquilo que eu gostaria que ele fosse. Ela ainda não é aquilo que eu gostaria que ela fosse. Essa é a mentalidade dos discípulos. Mas Jesus pega esses elementos, o texto diz que ele dá graças ao Pai e reparte. E aí você conhece o fim da história. Há uma multiplicação como nunca vista antes na história. Porque o texto bíblico diz, irmãos, que existiam 5.000 homens sentados naquele lugar. Só que as escrituras na época, quando elas foram escritas, por uma questão cultural, não mencionavam as mulheres e as crianças. Então, alguns estudiosos chegam a dizer que a média de pessoas ali reunidas naquele lugar era em torno de 15.000 pessoas, irmãos. 5 pães e 2 peixes alimentaram 15.000 pessoas. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos e nos ensinar? Que há poder na simplicidade. Que existem coisas dentro da tua casa e na tua vida e no teu coração, que são tudo aquilo que Ele precisa para que você viva os sonhos que Ele tem na sua vida. Tudo que você precisa, Ele já depositou, Ele já colocou dentro de você. Está dentro da tua casa, está dentro dessa igreja. Irmãos, eu vim aqui hoje para falar sobre isso para vocês, sobre o poder que há no punhado de farinha e no pouquinho de azeite. Essa é uma outra história que expressa o coração de Deus, amém? A essência do Senhor, a simplicidade do Evangelho. Essa história fala sobre um tempo de escassez muito grande, um tempo onde Deus, de maneira providencial, permite que o seu povo passasse por uma escassez, por uma aridez, pela fome, de maneira que o povo começasse a enxergar que somente em Deus existia provisão. Então ele levanta um homem chamado Elias. Ele vira para esse homem, Elias, e fala: Elias, eu vou te levantar para que você alerte o meu povo a voltar os olhos deles para mim. Então ele manda esse homem para um lugar, para um riacho, à beira de um rio chamado Querite. O texto diz que corvos vinham de dia e o alimentavam com pão e carne. Irmãos, já parou para pensar uma coisa tão maluca como essa? O profeta ficava bebendo água do rio para não morrer de sede, e animais que voavam, corvos, traziam pedaços de carne e uma espécie de um maná para sustentar aquele homem. Mas essa estação se encerra, e aí Deus vira para esse homem e fala: agora, Elias, eu quero que você vá para uma cidade chamada Sarepta, onde existe uma viúva nesse lugar que vai alimentar e te sustentar durante os próximos dias. E ele, por ser um homem de Deus, um profeta, obedece à voz do Senhor e vai até essa cidade. Irmãos, chegando nessa cidade, ele vai até o encontro dessa viúva e vira para essa mulher e diz: mulher, eu preciso comer, Deus me mandou até aqui, então eu te peço que você vá até a cozinha da sua casa, o lugar onde você armazena os alimentos, me prepare um mantimento, um alimento, um bolo. E ela fala: meu amigo, você não está entendendo.
a única coisinha que eu tenho aqui é um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, que vai ser o suficiente para eu fazer uma gororoba aqui para mim e para o meu filho, porque a gente já está batendo as botas, a gente já está preparado para morrer. Irmãos, aí esse homem fala uma frase para essa mulher que eu gostaria que você abrisse os teus ouvidos agora e repetisse depois para a pessoa que está do seu lado. Ele disse para essa mulher o seguinte: não tenha medo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: não tenha medo. Sabe, o medo é algo humano. O medo é algo que nós carregamos. Não há vergonha em sentir medo, amém? Você é um ser humano. Mas existe um medo que é prejudicial, um medo que esteriliza a fé, um medo que pode impedir que você cresça e avance com o Senhor. E Deus me trouxe aqui nessa noite também para te dizer, além da simplicidade, que Ele está cuidando da sua vida. Não tenha medo, simplesmente obedeça, simplesmente valorize o que você já tem, porque, como eu já disse, aquilo que você tem é aquilo exatamente que o Senhor precisa para multiplicar e fazer com que você viva os sonhos que Ele tem. Essa mulher obedece, na ousadia ela vai, faz ali, não sei como é que misturou a farinha com o azeite, mas saiu alguma coisa, ela levou para o homem, para Elias, ele comeu aquilo, irmãos, da mesma maneira sobrenatural que houve a multiplicação dos pães e peixes. O texto bíblico fala que começou a transbordar de farinha e azeite, de maneira que ela não tinha nem onde guardar tanta comida. Esse é o poder da simplicidade, irmãos. Essa mulher podia olhar para esses elementos e dizer: cara, isso aqui é azeite e farinha, não vai dar para nada. E se assim ela agisse, o milagre nunca teria acontecido. Mas sabe qual que é o problema? Nós muitas vezes olhamos para a farinha e para o azeite que está dentro da nossa casa, e a gente fala: caramba, meu, só isso? E sabe qual que é o problema? Nós enfrentamos um tempo hoje muito perigoso, porque nós temos isso aqui na nossa mão, ó. Isso aqui é muito bom, pode ser muito útil, mas também pode ser um dos maiores perigos para a sua saúde mental. E hoje eu sou, além de pastor, psicólogo, e uma das coisas que eu tenho mais visto são pessoas doentes emocionalmente por uma palavra que se chama comparação. Pessoas se comparando com outras através das redes sociais. Cuidado, irmãos, porque você tem farinha e azeite. Esquece o que os outros estão vivendo. E se você quiser usar a referência da vida dos outros, que use para crescer, que use como exemplo para avançar, que use como boas referências para que você tenha aquilo que eles conquistaram ainda mais, mas como exemplos positivos, não de comparação. Amém? Deus está falando com você? Glória a Deus. Sabe, irmãos, esses milagres aconteceram porque eles refletem algo que se chama a essência do Senhor. A essência de Deus é a simplicidade. A essência de Deus é a simplicidade. E deixa eu te falar uma coisa: aonde não existe simplicidade, Deus já saiu faz muito tempo. Sabe, é muito fácil performar, é muito fácil eu estar aqui e pregar, e o Léo tocar bonito e cantar, e o Laden também fazer uma pregação incrível. É muito fácil nós fazermos isso no poder da nossa carne. Existem treinamentos para isso. Existe algo que se chama programação neurolinguística, irmãos. Se eu botar um programador neurolinguístico aqui, ele vai fazer vocês chorarem, rirem, darem mais do que vocês pensam que vocês podem dar, porque existe uma programação cerebral para que você acredite que é o teu espírito, mas na verdade está sendo movido na sua alma. Não é sobre isso, irmãos. É sobre a essência da simplicidade. É isso que transforma. O reino dos céus é movido à simplicidade. Não a poder neurolinguístico, não a persuasão. Isso é fácil de produzir. E olha, existem tantas igrejas ao redor do mundo hoje que acreditam estar vivendo algo de Deus, mas é só fake, é só plástico, é só superficialidade. Deus está mostrando para nós, e eu reafirmo que a Poema vive isso, a simplicidade. Deus me trouxe até aqui hoje, não para exortar vocês a virem para a simplicidade, mas carregarem e manterem acesa a simplicidade.
zelarem pela simplicidade, cuidarem da simplicidade, carregarem ela como o algo mais precioso que vocês têm. Irmãos, eu vim aqui hoje para falar para vocês do poder que existe na manjedoura, no lugar onde Jesus nasceu. Você concorda comigo que o Criador do universo, dos céus e da terra, poderia ter escolhido qualquer lugar para fazer com que o filho dele nascesse? Poderia ser um palácio de ouro. Deus poderia ter criado um palácio de ouro para fazer com que Jesus nascesse. Qualquer lugar. Em cima de uma montanha, em cima do Everest, o pico mais alto da terra. Qualquer lugar, irmãos. Mas olha o que o texto diz em Lucas capítulo 2, verso 7, não precisa abrir. O texto fala: e ela, Maria, deu à luz ao seu primogênito. Vou tomar um golinho de água, só um minuto. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Porque, preste atenção, não havia lugar para eles na hospedaria. Ei, o texto está falando que não havia lugar para o Filho de Deus na hospedaria. E se você conhece um pouco a geografia do lugar, dê um Google depois, você vai ver que na verdade o lugar onde Jesus nasceu era uma gruta, irmãos, era uma caverna, era um lugar insalubre. Talvez tivesse morcegos naquele lugar, um lugar onde animais se refugiavam do frio, um lugar onde jamais ninguém sequer imaginaria que o Senhor dos exércitos, o Criador dos céus e da terra, iria nascer. Agora eu te pergunto, será que Deus não está querendo nos ensinar algo com isso? Será que Deus não está querendo nos mostrar que existe um poder sobrenatural no simples? Que existe poder sobrenatural na sua casa, dentro do teu coração, nas coisas pequenas que Ele confiou nas tuas mãos, mas que você já não dá mais o mesmo valor? Irmãos, nós falamos muito sobre o leão que voltará em Apocalipse, que irá rugir, que irá governar sobre as nações, que virá com olhos de fogo, enfim, com toda aquela glória. Mas irmãos, para que esse leão venha, rugir sobre nós, um menino precisou nascer numa manjedoura. Vamos lá, alguém. Um menino precisou nascer numa manjedoura. Deixa eu te falar algo. Para você viver coisas grandes, você precisa fazer com que as pequenas nasçam nos lugares pequenos. As coisas grandes só nascem se elas respeitam o processo natural de começarem pequenas. Existe uma frase que eu carrego comigo que me fala muito, de que tudo que começa grande começa deformado. Irmãos, desconfie de atalhos, desconfie de dinheiro fácil, desconfie de pirâmide, desconfie de charlatão que vai te oferecer boas oportunidades, desconfie de caminhos, 7 caminhos para a prosperidade, 3 passos para a intimidade. Ei, não existe nada que se compare ao processo do Senhor das nossas vidas. Não existe nada que se compare a nascer na manjedoura e se tornar um leão. Deus te chamou para governar as nações, irmãos, mas você ainda desconsidera o pequeno, você ainda desconsidera as coisas pequenas que Deus te deu, você ainda não cuida da tua saúde como Deus te chamou para cuidar. Ei, como é que você vai governar o mundo se você não governa a sua própria vida, se você não consegue cuidar da sua língua, do seu pênis, desculpa a intimidade, da sua mente, dos seus olhos? Nós precisamos zelar pelo pequeno, para que Deus nos confie as nações, para que Deus possa fazer com que a gente, pregue o Evangelho para todas as nações, de maneira que pessoas sejam impactadas por essa mensagem. Ei, a mensagem não são palavras, somos nós. Nós somos a pregação, nós somos o Evangelho, nós somos a resposta. Agostinho certa vez disse que o Evangelho verdadeiro, muitas vezes, deve ser pregado com as palavras, mas geralmente ele é mais eficaz quando ele é vivido através da nossa vida. Ele diz: pregue o Evangelho o tempo todo, mas e quando necessário, só então você use as palavras, porque a pregação deve ser, a nossa simplicidade, a nossa vida, a nossa resposta ao Senhor. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Falei para o Léo hoje que, e acabei de dizer isso para o Laden também, que eu acho que não é por acaso que
Deus me chamou aqui num dia, num processo de transição, de reforma da Poema. E eu estou me sentindo muito à vontade em estar aqui, sem toda a estrutura, sem a banda, sem a bateria. Porque a minha igreja, irmãos, é um carrão velho lá, um violão desafinado. E, cara, a glória de Deus vem de maneira sobrenatural. Eu quero te dizer, cara, que como é bom vocês estarem passando por esse processo. De luz acesa na cabeça, cara, cadê? Às vezes fala, cadê o espírito, né? Mas não é a sua alma. Porque o Espírito, ele se fortalece quando você não depende de mais nada, a não ser do Espírito Santo. Aleluia. Deus se manifesta quando você não depende de uma bateria, de uma caminha, de um pad, de qualquer outra coisa que não seja 2 ou mais reunidos no nome dele, irmãos. É de 2 ou mais que eu estou falando. E eu não estou falando do nome da minha igreja, mas de 2 pessoas conectadas no mesmo Espírito, atraindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As Escrituras dizem que Ele é um buscador. Deus é um buscador. E sabe o que Ele busca? 2 ou mais, homens sinceros, verdadeiros, que queimam por Ele. Vamos lá, alguém. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É só isso que Ele busca, irmãos. Quando o cordeiro voltar como leão, Ele não vai buscar uma igreja que explode em adoração, que prega, que solta fogos, que rodopeia, que... Vocês sabem do que eu estou falando. Sabe o que Ele vai buscar? Pureza e simplicidade. Repita comigo: pureza, simplicidade. Agora deixa eu te falar algo. Não confunda simplicidade com ser raso. Não confunda simplicidade com ser raso, porque ser simples muitas vezes é mais difícil do que você criar um monte de parafernália espiritual para achar que você é espiritual, e pior ainda, para fazer com que os outros achem que você é espiritual. Porque você vai se enganando. Olha como eu prego, olha como eu toco, olha como eu sirvo na igreja, olha como eu tenho o staff aqui na camiseta. Os outros vão achar que eu sou espiritual, eu sou líder de GC, glória a Deus. Não, irmãos, não é sobre isso. É sobre a essência, é sobre falar mais daquilo que está dentro de nós do que está fora. Não confunda ser simples com ser raso. Sabe por quê? Porque ser simples, apesar de ser simples, pede tudo de você. Tudo. O Evangelho é simples, não simplista. O Evangelho é simples e não raso. O Evangelho é para o pobre, para o preto, para o branco, para o milionário. Mas de todos esses que eu disse, só entra para dentro, só cai para dentro, só se torna homem de Deus, mulher de Deus de verdade, quem está disposto a entregar tudo. Se não é só perfumaria, irmãos. E como é que está cheio de gente assim? A simplicidade, inclusive, é o escândalo de Deus, porque é isso que confunde os sábios desse mundo. Os sábios do mundo olham para a simplicidade do Evangelho, irmãos, e falam assim: ah não, eu me preparei a vida inteira, eu tenho doutorado, eu tenho grana, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tem que ser um pouquinho mais complicado. Não pode ser tão simples assim. É por isso que Deus usa os loucos para confundir os sábios, amém? Deus usa os loucos para confundir os sábios através da simplicidade. E como é lindo ver homens que poderiam se apoiar no seu intelecto, no seu dinheiro, no seu poder, servindo a Deus. Já viu alguém assim? Alguém que... Eu tenho um testemunho que não é meu, mas acho que é pertinente eu trazer aqui. Há muitos anos atrás, antes de não ser pastor da comunidade que eu sou hoje, eu fiz parte de uma outra igreja, e tinha um homem de Deus ali, irmãos. Sabe, aqui tem um monte, e glória a Deus por isso, mas aquele homem me chamava muito admiração. E um dia, esse homem, ele virou e ele falou: gente, que bênção, que domingo que vem a gente vai estar junto. E a gente falou: cara, mas por quê? Você não ia vir de qualquer jeito? Ele disse:
E ele era um homem muito poderoso. Ele fez a fusão na época da BMF com a Bolsa de Valores. Um homem multimilionário. E ele falou: cara, não, na verdade eu acabei de recusar um convite de assistir a Fórmula 1 em Mônaco, indo de jato, sei lá que avião que ele ia, porque eu entendo que estar na igreja para mim é mais importante. Cara, gente, é sobre isso. É sobre essa simplicidade. É sobre não se apoiar no nosso poder, nos nossos recursos humanos, mas na simplicidade do Evangelho. Vocês estão comigo? Eu vim aqui hoje, irmãos, para falar do poder do grão de mostarda. Você concorda comigo que Jesus poderia ter escolhido qualquer grão? Principalmente até o de areia. Por que não? Afinal de contas, o grão de areia é menor do que o grão de mostarda. Ele poderia ter exemplificado a fé que nós temos que ter para com Deus através de um grãozinho de areia. Mas como em todas as outras referências bíblicas, ele sempre usa através de um propósito, dessa forma foi igual. O grão, a semente de mostarda, fala sobre processo. Jesus estava querendo ensinar que, apesar do grãozinho, da sementinha de mostarda ser muito pequena, para que a árvore nasça, é necessário que ela sofra um processo de plantio, de rega, de cuidado. Eu estou falando sobre 2 ou mais. Deus está falando para nós que há poder no simples, há poder na 2 ou mais, há poder na unidade. Porém, esse poder que existe na unidade, na 2 ou mais, precisa sofrer o processo. O que você está querendo dizer, Caio? Que o processo da unidade se dá através de uma outra palavra que se chama intimidade. E isso na minha igreja é algo que a gente tem que ver de qualquer jeito, Laden. Porque lá é o seguinte: se você esbarra no irmão e ele fica meio chateado com você, é impossível que ele sente daquele lado e o outro do outro. Cara, você vai ter que ter o olho no olho dele, vai ter que pedir perdão, vai ter que se alinhar, vai ter que entrar num consenso ali, porque é muito pequenininho. Não tem como. Se você quer crescer numa igreja como a minha, ou você vai para as cabeças e é homem de verdade, aprende a engolir seu orgulho, aprende a perdoar e aprende a ser humilde, ou senão você espana e não volta para a igreja. O que eu estou querendo dizer para Poema é que, se você quer crescer com o Senhor, respeite o processo de confronto, de unidade. Aprenda a ser humilde, ouça os seus líderes. Respeite o processo natural de crescimento. Hoje, depois do primeiro culto, se eu não me engano, eu estava com o Léo aqui, chegou um irmão pela 2ª vez na Poema, chorando, foi muito legal. Ele falou: cara, eu queria tocar aí, não sei o quê. Poxa, como é que faz, não sei o que lá. E aí eu fiquei só escutando. O Léo falou: cara, a gente não está preocupado muito com o seu talento, de maneira muito educada, mas com o seu coração, com a sua vida. Sabe, é sobre isso, irmãos. É sobre criar um processo de crescimento, de amadurecimento, para que você então frutifique. Permaneça. Se necessário precisar limpar o banheiro da igreja, faça com humildade. Lembre de Davi. Davi estava ali esquecido, irmãos, cuidando de ovelhinhas. Mas de repente alguém lá em cima viu esse jovem que carregava o quê? Simplicidade. Então ele pega esse jovem e faz dele o maior rei de Israel. Porque no secreto ele foi simples, mas lá em cima, sentado no trono, ele continuou carregando essa simplicidade. Eu vou mudar a ordem aqui da minha pregação. Vou usar uma referência que deixei para o final, mas acho que é pertinente. Salmo 131. Olha a oração desse homem, irmãos. Olha a oração sincera que esse homem fez. Ele diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Está tudo bem, a tua graça me basta. Não estou preocupado com as redes sociais, não estou preocupado com o sucesso do meu irmão, não estou preocupado se o cara chegou depois de mim na igreja e já está louvando.
e já está pregando, e já está liderando o GC. Não, Senhor, eu não estou preocupado com nada disso. Eu simplesmente quero sossegar a minha alma em Ti, como criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe. Já viu uma criancinha que está no colinho da mãe? Eu tenho um filhinho de 3 anos lá em São Paulo. E agora, inclusive, eles iam vir comigo para cá. Mas o Rafa, que é esse meu mais novo, ficou com dengue. A gente acha que é dengue. Tadinho, ficou super amuadinho, um pouquinho febril. E aí eu olhei, ele estava no colinho da Tati, minha mulher, um semblante de: ninguém me tira daqui. Esse é o melhor lugar do mundo. É sobre isso, irmãos. Olha a simplicidade deste homem. Ele diz assim: é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que essa possa ser a nossa oração também, irmãos. Que essa possa ser a nossa oração de simplicidade. Amém? Vamos lá. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo agora em 2 Coríntios capítulo 11. Vocês estão gostando da pregação? Faz tempo que eu não prego, dá uma moral aí, porque glória a Deus, irmãos. Faz tempo que eu não prego para muita gente, mas é uma honra estar aqui mais uma vez. 2 Coríntios capítulo 11. Eu queria ler com vocês os 3 primeiros versículos. Mas antes de ler, eu preciso te introduzir essa palavra, te explicar o que aconteceu aqui. Esse é um texto escrito pelo apóstolo Paulo. E assim como lê hoje, um apóstolo cuidando de comunidades, de igrejas. Eu tenho certeza que o Lê faz isso com as poemas que existem hoje já, quase, quantas são, pastor? 12 poemas. E para cada uma existe uma realidade, como Paulo também tinha para Corinto, para Éfeso, para todas as outras igrejas que a gente vê no Novo Testamento. Então ele analisa a realidade dessa igreja de Corinto. E eu queria muito que você prestasse atenção nessas palavras, porque esse risco também pode ser o risco da minha comunidade e da Poema. Paulo diz o seguinte, e inclusive eu peço licença, porque eu vou ler na Almeida Revista Corrigida, que é uma tradução um pouquinho mais chata, mais rebuscada. Então talvez você fale, não entende uma coisinha aqui, mas eu achei que essa tradução estava um pouquinho mais interessante. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Eu traduzi isso aqui, falou: galera, eu sei que eu estou ficando meio xarope aqui, mas segura a onda, porque vocês precisam entender que é de Deus. Então, aguentam a mão um pouquinho mais aí, porque vocês precisam ouvir essa palavra. E ele diz assim: porque o zelo por vós, eu zelo por vós com o zelo de Deus. Eu cuido de vocês, Poema, com o cuidado de Deus. Eu zelo pelo crescimento de vocês, igreja. Palavras de Paulo. Olha só, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, Cristo. Paulo está falando assim para Coríntios: a minha missão é adornar a noiva, é purificar a noiva, é torná-la limpa, santa, pura, para se encontrar com o seu amado. Vocês estão comigo? No verso 3, o apóstolo Paulo diz: mas eu tenho um probleminha aqui, eu tenho com medo no meu coração, eu estou com uma dúvida no meu coração, eu estou com uma coisa que não sai da minha cabeça, e eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, com a sua malandragem, com a sua ardilosidade, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte do quê? Da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vamos lá, Paulo está falando assim: o meu zelo é para levar essa esposa preparada, linda, adornada, uma noiva santa para o Senhor. Mas o único medo que eu tenho no meu coração para você, Corinto, é que as mentiras do mundo, que as mentiras do gospel, que as mentiras do coach, que as mentiras das redes sociais corrompam o seu coração e contaminem você ao ponto de não estar preparada para o encontro com
o amado. E o problema dessa contaminação é manchar a principal coisa, que é o zelo para que vocês carreguem. O que é isso, irmãos? A simplicidade e a pureza. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês nessa noite, irmãos, é que tudo que vocês precisam é entender que o poder de Deus está em 2 ou mais reunidos no único propósito de serem um corpo. Não deixe que nada corrompa isso. Não deixe que nada tire isso de vocês. Seja intencional nos seus relacionamentos na igreja. Busque o Senhor de todo o seu coração, porque é isso que Ele quer fazer através de vocês. A Poema cresce cada vez mais, e glória a Deus por isso. E que vocês continuem carregando essa simplicidade, porque foi ela que os trouxe até aqui. E eu já disse isso, eu não pregaria em qualquer outra igreja, porque eu sei que aqui há simplicidade. Zelem por ela. Amém, irmãos? Assim como eu, vocês provavelmente já viram muitos homens de Deus se perderem no meio do caminho. Homens talvez que caminharam com vocês, Poema. Ou homens que todo mundo olhava e falava: uau, que poder de Deus, que palavra, que unção. E os anos foram se passando, e alguns deles experimentaram a fama, alguns deles experimentaram o poder, outros o sucesso, e muitos deles se desviaram do caminho. Mas na verdade, irmãos, o que aconteceu com esses homens foi apenas uma coisa: eles perderam a simplicidade. Eles começaram a criar muitas conexões, muitas coisas longe daquilo que era o simples, e por isso que se perderam do caminho que Deus havia estabelecido. Há poder no simples, irmãos. E a coisa está tão feia. Eu me lembro que quando esse Papa atual assumiu o seu papado, nem sei quantos anos já fazem isso, mas enfim, eu lembro que na época um grupo de pessoas, quando isso aconteceu, depois de 2, 3 meses que ele já tinha assumido, começaram um burburinho e falaram: nossa, que papa top, né? Esse papa é diferente dos outros. E eu disse: é mesmo, por quê? Porque ele conversa com as pessoas, porque ele brinca com as criancinhas, porque ele fala, ele dá atenção. Eu falei: nossa, cara, o negócio está muito deturpado, porque o líder da igreja católica, que deveria ser o espelho da essência do cristianismo, do coração de Jesus, está chamando atenção simplesmente por falar com as pessoas. Obviamente nós estamos falando de uma religião cristã, diferente daquilo que nós vivemos, mas amigos, a verdade é que muitas vezes nós somos esses que deixaram também de lado a essência da simplicidade e passamos a viver coisas que Deus não nos chamou para viver. Aí começamos a dar atenção para coisas que Deus não pediu para que a gente desse. E hoje eu estou aqui para dizer para você voltar para esse lugar que você nunca deveria ter saído, que é a simplicidade. Esses dias eu vi um vídeo do Brisa, lá da Poema São Paulo. Estavam lá hoje, né? E nesse vídeo do Brisa, que eu conheci recentemente, muito legal, inclusive eu vou fazer umas visitas para ele lá, e disse que a intenção da Poema São Paulo não é ser mais uma instituição, não é ser mais uma igreja, mas é ser uma família. É sobre isso, irmãos. Ser 2 ou mais é ser família, é olhar no olho, é comer junto, é andar junto, é chorar junto se necessário, é carregar essa simplicidade. Amém? Vocês estão comigo? Eu estou caminhando para o final da minha mensagem. Eu queria que você abrisse a última vez a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Eu já estou terminando. Vamos ler os 4 primeiros versículos, 5 primeiros versículos de Apocalipse 2.
texto diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele diz para essa igreja: ei, eu sei tudo que vocês fazem. Eu vi que vocês trabalham duro. Eu vi a perseverança. Eu sei que vocês não toleram os perversos, que vocês examinam as pretensões daqueles que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que esses são mentirosos. O verso 3 diz: vocês sofreram por meu nome com paciência sem desistir. Até aqui estava tudo bem. Mas olha só o que o anjo diz a essa igreja, o que o Espírito diz para o anjo dessa igreja: contudo, tenho contra você uma queixa. Diga, uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Você abandonou o primeiro amor. Veja aonde você caiu, arrependa-se e volta a praticar as obras que praticava no início. É muito comum a gente ouvir no nosso meio cristão esse negócio de: caramba, estou meio perdido aqui, já deu uma esfriada, tudo que eu preciso é voltar para o primeiro amor. Talvez você já tenha feito essa oração, sim ou não? Mas a verdade, meus amigos, é que o Senhor não quer que a gente volte para aquele lugar de maturidade, para aquele primeiro amor que muitas vezes era movido por sentimentos e não pelo Espírito, para aquele lugar que talvez fosse mais paixão do que amor. E quem é casado vai entender isso, porque passa o período de paixão e o que dura é o amor baseado na fidelidade e no compromisso da aliança. Um amor racional, um amor intencional. Eu escolho estar aqui. É esse amor que o Senhor espera de nós, num culto como esse, onde de repente não tem aquela atmosfera sobrenatural, não tem a banda, não tem nada, não tem luz, não tem, sabe, o pregador que você tanto esperava que estivesse aqui. Mas o principal, sim, que é a presença do Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Então quando esse texto fala sobre voltar ao primeiro amor, esse texto está falando sobre nós voltarmos à simplicidade, ao lugar que nós vivemos um dia na nossa vida que nos motivou a encontrarmos com o Senhor. Você lembra daqueles dias da sua vida? Que teu coração queimava de amor. E cara, você vinha na igreja, independente de quem ia pregar, independente do louvor, você só queria Jesus, você só queria estar com Ele, você só queria a presença dEle. E aí que eu usei esse exemplo de relacionamento, você também vai lembrar do tempo em que você era apaixonado por aquela pessoa. Eu lembro, por exemplo, do tempo que eu era apaixonado, aqueles primeiros momentos, que eu estava lá conhecendo a minha esposa, eu só pensava nela, aquela loucura, aquela coisa toda. E era um momento da minha vida que eu estava apertado de grana, irmãos. Eu era pastor integral. Eu tinha aberto mão da minha carreira, que eu sou formado em direito. Eu abri mão do direito. Eu tinha aberto uma loja de roupa para me sustentar. E o Senhor falou: sai fora, é só igreja. E eu não tinha grana para quase nada. E eu conheci a minha mulher bem nessa fase. E eu falei: caramba, não tem mais. Enfim, eu lembro que eu tinha dinheiro às vezes para comer uma esfirra com ela, mas eu me lembro que o meu coração transbordava de amor, e eu estava muito satisfeito, porque não interessava o que eu estava comendo nem onde eu estava, mas sim com quem eu estava. Está fazendo sentido o que eu estou falando para você? A presença daquela que eu amava era mais importante do que tudo que girava em torno daquilo que eu tinha. É sobre isso que é voltar ao primeiro amor que esse texto fala, ao lugar de simplicidade. Talvez isso esteja falando para você voltar a ter conexões com pessoas que você deixou de ter, porque você agora se acha um homem de Deus. Não, porque agora eu sou tão homem de Deus que aquele amigo que não é cristão não merece mais minha atenção.
Não, porque agora eu sou da Poema, e aqueles caras que gostavam de mim, que se lasque, porque agora eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Irmãos, olhe para Jesus. Eu me lembro de uma história que as escrituras contam, que Jesus olha para um homem de pequena estatura em cima de uma árvore. Vocês lembram dessa história? O nome dele era Zaqueu, um homem quebrado, lascado, fazia tudo errado, extorquia as pessoas financeiramente, todo torto. Mas olha a simplicidade de Jesus. Ei, Zaqueu, desce da árvore que eu quero ir comer na tua casa. É a única vez nas escrituras sagradas que nós vemos o texto dizer que houve salvação naquela casa, porque o constrangimento do coração de Zaqueu foi tão grande pelo amor da simplicidade de Jesus, que ele entregou a vida dele para Jesus. Sabe, às vezes a gente quer converter as pessoas através de uma pregação sobrenatural, falando em língua, soltando fogos de artifício, quando na verdade, irmãos, o que às vezes o Jesus está esperando é que você bata na casa dela e vá tomar um café com ela, faça um cafezinho para ela, e escute o choro dela, às vezes até alguns palavrões que ela diga, porque isso é ser cristão, irmãos. Não é sobre vir à igreja tão pouco, mas é sobre fluir a natureza do Senhor, sobre ser manso, sobre ser simples, sobre ser aquele que estava sentado no chão de areia, riscando com graveto, quando todos queriam apedrejar aquela mulher. Jesus fala: ei, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Olha a simplicidade de Jesus, que constrange o coração daquela mulher, sentado no chão, riscando na areia. Isso me faz lembrar a maneira como eu conheci o Lê, inclusive. Foi num batismo na casa do Gu. Cara, e aí falaram: a gente vai te apresentar o pastor. Aí eu tava naquela coisa que até então os pastores que eu conhecia eram aqueles caras mais quadradões, de terno e gravata, né? Ou no máximo uma camisa social. Aí eu falei: aquele lá é o pastor. Eu falei: não, aquele não pode ser. Eu lembro que ele estava com uma bermuda de surf, um óculos de sol pretão, veio de chinelinho assim. Falei: não é possível. Aí eu falei: mano, você que é o pastor? Daí eu fiquei apaixonado, velho, porque ele carregava uma coisa muito profunda de Deus, mas uma coisa mais linda de todas, que é a simplicidade. E glória a Deus pela vida do Lê, pela vida dos líderes, do Laden, do Léo, de todos os pastores que eu amo dessa casa, porque vocês carregam a simplicidade. Do Zé Barreto. Essa igreja é de Deus, irmãos. Sabe, se eu pudesse reescrever a carta de Éfeso para Poema, eu não diria para que vocês voltassem ao primeiro amor, mas para que vocês carregassem esse amor até o fim, para que vocês zelassem por esse amor até o fim, porque é tudo isso que vocês precisam para viver o sobrenatural do Senhor. Sabe, e eu quero terminar minha mensagem dizendo que não só aqui na Poema, não só aqui num contexto de comunidade, de igreja, mas Deus está falando com cada um de vocês. Cada um de vocês tem sonhos, e Deus sabe quais são eles, e Deus está querendo te dizer, e Ele está te dizendo que a matéria-prima para que esse sonho se realize está dentro da sua casa, está dentro do seu coração. Talvez seja a pessoa que te acompanha na vida, o teu parceiro, a tua parceira. Comece a valorizá-lo, comece a honrá-lo, comece a profetizar sobre ele, comece a olhar para a farinha e para o azeite que está dentro da tua casa, e reconheça que é isso que Deus colocou, e é isso que Ele quer usar para fazer com que você viva o sobrenatural dele na sua vida. Amém? Glória a Deus, irmãos. Não se esqueça que conforme a gente avança na nossa jornada espiritual, naturalmente a gente vai ficando mais chato, mais exigente, mais crica. Começamos a olhar as coisas e ver defeito em tudo. Lute contra essa sua natureza. Dê valor ao simples. Dê valor ao simples. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queria convidar a igreja a ficar de pé. Eu vou fazer uma oração, e logo depois da minha oração eu tenho um apelo. E aí eu vou convidar algumas pessoas a se sentirem no coração, a virem aqui na frente.
Mas eu queria pedir para que nesse momento você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos com fé, esqueça tudo. A luz está acesa mesmo, mas 2 ou mais reunidos fazem com que a presença do Senhor esteja presente. Feche os teus olhos, esqueça qualquer outra coisa que te atrapalhe nesse momento. Simplesmente feche os teus olhos. Eu tenho algo para te dizer, eu quero que você mentalize aquilo que eu vou falar. Ei, você tem 2 peixes e 5 pães. Você sabe que você tem 5 peixes, ou melhor, 5 pães e 2 peixes. Você tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Você sabe que você tem. Vamos lá, você está cansado? Eu sei que você está cansado. Mas você tem esse pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vamos lá, alguém. Você sabe que área da sua vida eu estou falando. Deus está falando com cada um numa área diferente. Você sabe o que eu estou falando, diz o Senhor. Você tem um pouquinho de água. Você tem um pouquinho de água. E é isso que Ele precisa para fazer com que exista o melhor vinho que alguém já viu. Quando Jesus realiza aquele primeiro milagre no casamento, foi o melhor vinho que todos haviam tomado até então. Ei, você tem um pouquinho de água. Vamos lá, alguém. Sabe, vocês têm uns aos outros e é isso que basta. Vocês têm uma igreja verdadeira e é isso que basta. Vamos lá, igreja. Comece a orar nesse momento e peça para que o Senhor te mostre as coisas que você esqueceu. Comece a orar nesse momento e peça para que Deus mostre faltou honra para sua esposa, se faltou honrar mais o seu marido, se faltou, valorizar mais os seus filhos. Ei, existem filhos incríveis, mas você não vê o talento e os dons deles, porque talvez você esteja ocupado demais. Às vezes Deus quer usar o teu filho, a tua filhinha pequena que está dentro de casa, para ser alguém gigante nesse mundo, mas você esqueceu de olhar ele e ela com os olhos de fé. Ei, existem pessoas aqui que estão com 10, 15 reais na conta, mas espera aí, é isso que Deus precisa, irmãos. É só isso que Ele precisa, irmãos. Vamos lá, comece a orar com fé. Eu preciso de você comigo agora. Eu preciso da tua fé. Eu preciso que você se una comigo nessa fé, porque somente através da fé que o milagre aconteceu. Somente através da fé que os pães e peixes se multiplicaram. Somente através da fé que a farinha e o azeite se multiplicaram. Ore com fé comigo. Não perca essa oportunidade, irmãos, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui nesse lugar. Ei, olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar
queria convidar a vir aqui na frente. Você que foi tocado por essa palavra e que de alguma maneira percebe que durante a tua jornada com Deus, durante a sua caminhada com Deus, você perdeu a simplicidade. De repente você se tornou complexo demais para Deus. De repente você se tornou bom demais para as pessoas que estão do teu lado. Não tenha vergonha, irmão. Talvez esse seja o apelo mais difícil que você aceitou vir à frente, porque reconhecer orgulho talvez seja a coisa mais difícil que exista. Mas sabe, Deus está aqui porque Ele quer arrancar isso de você. Ele quer fazer com que você seja aprumado e um edifício, para que ele cresça e seja um belo de um edifício, ele precisa ser aprumado, ele precisa crescer reto. Então talvez em algum momento você ficou bom demais e Deus nunca te chamou para isso, irmãos. Talvez o sucesso, a fama, o poder, o dinheiro tenha subido ao teu coração de maneira que você já não é mais o mesmo. E Deus está te chamando: ei, volte para o lugar que você nunca deveria ter saído, porque eu te amo, eu te aceito, eu te quero. Vamos lá, alguém, tenha fé. Deus está aqui, Ele quer mover algo hoje poderoso. Deus está te chamando de volta ao lugar de intimidade, de volta ao lugar onde tudo que você precisa é do simples. Deus está te chamando para manjedoura, irmãos. Eu peço para que os pastores e líderes da Poema possam orar aqui, possam me ajudar aqui. Por favor, os pastores e líderes. Quero perder o sol. Deus quer levantar pastores. Deus tem chamado para novos pastores, para novos líderes. Mas para que você assuma essa responsabilidade, irmãos, você precisa ser um homem simples. Você precisa ser um homem humilde, uma mulher humilde. Deus não tem interesse no teu talento, Ele só quer a tua simplicidade. Deus quer prosperar homens e mulheres financeiramente nessa casa, mas Ele só pode fazer isso se você se tornar simples. Se você aprender a ser dizimista, se você aprender a ser um ofertante verdadeiro nessa casa. Se você não tiver medo, se você não tiver medo de dar toda a sua farinha e todo o seu pouquinho de azeite, porque era tudo que aquela mulher tinha. Dê todo o seu azeite, dê toda a sua farinha, porque é só aí que você vai viver o sobrenatural do Senhor. Vamos lá, alguém. Outra vez eu quero perder o sol. Outra vez queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Aleluia. Eu não poderia ir embora hoje da Poema sem fazer uma última oração. E eu queria chamar os pastores aqui na frente. Você que veio, que foi tocado, você pode voltar para o seu lugar. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que hoje é o início de uma nova fase, de nova estação na sua vida. Se o lado me der licença, eu queria fazer uma oração pelos pastores da Poema. E eu quero só derramar sobre eles, como eles já derramaram sobre mim. Como eu fui ungido nessa casa, e eu sempre serei grato a ela. Minha igreja preferida, um lugar onde eu me sinto em casa, um lugar onde eu amo. Eu quero reafirmar sobre os pastores dessa casa
a simplicidade do Evangelho. Senhor, eu oro, Pai, por cada líder, por cada membro, mas agora principalmente pelos pastores dessa casa, Senhor. O que eles carregam de mais precioso é a simplicidade, Jesus. É o amor, são os brilhos nos olhos que eles têm quando eles falam do teu amor. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, pedir, Pai, para que o Senhor continue, Senhor, fazendo com que eles zelem pela simplicidade. Ah, meu Deus, que eles zelem por essa simplicidade que eles carregam no teu reino. Em nome de Jesus, que eles continuem sendo 2 ou mais, que eles continuem apaixonados pelo seu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar pela vida do Lê, que está numa missão linda de ser apóstolo, de levar o teu amor para todas essas igrejas. Senhor, guarda ele no secreto, Senhor. Guarda ele, Senhor, no teu coração, Senhor. Que aquele homem que eu conheci, de bermuda, de óculos, de chinelo, continue sendo o Lê de sempre, Pai. Que ele continue sendo esse homem simples e poderoso e profundo contigo, Pai. Senhor, cuida do Brunão, Senhor, mantém ele escondido, Senhor, na sombra do Onipotente, Senhor, cuida dele, Senhor. Pai, que ele cresça cada vez mais, mas cuida da simplicidade, cuida do zelo, cuida da paixão. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade linda que o Senhor me deu, de dividir com os meus irmãos o que é ser 2 ou mais. E eu oro, Pai, para que eu possa voltar aqui e derramar um pouco mais, porque eles sempre derramam sobre mim, Senhor. É muito bom estar aqui. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, irmãos. Que você tenha uma semana incrível, que você tenha uma semana maravilhosa.